Nos últimos dias, domingo passado falamos sobre os cavaleiros do Apocalipse, né, os selos que são abertos, mostrando ali como Deus tem o controle da história da humanidade em um livro e que somente o Cordeiro foi exatamente habilitado por Deus, pelo sacrifício que ele efetuou, e assim esses selos estão sendo abertos sobre a humanidade. Alguns destes selos estão exatamente se cumprindo nesses dias, sendo também uma forma de juízo de Deus, mesmo com a graça e a misericórdia. A gente vai entender por que essa expressão, juízo de Deus, está sendo liberado nos últimos dias. Esse texto que a gente vai ler hoje, esse tema que a gente vai falar hoje, que é o anticristo. O anticristo, a gente vai ver aqui na narrativa bíblica o que significa o anticristo e as ações preparatórias para ele. Assim como Cristo teve a sua preparação para chegar e cumprir o seu ministério aqui na terra, e foi desde o Velho Testamento anunciado, preparado, falado para a sua chegada, assim também, irmãos, o anticristo, ele prepara o seu cenário, a sua chegada. E hoje vocês vão ver pela palavra que quem promove o anticristo não é somente o inferno, né? As pessoas chamam a presença do anticristo. Então, a gente vai ver nesse cenário dos últimos dias, por que é preciso ter um juízo ou juízos de Deus devido a essas circunstâncias que acontecem na humanidade e que precisa ter uma separação, uma distinção. Então, é muito importante você prestar atenção à instrução bíblica. São instruções de valor eterno, que fala de destino da nossa vida, da nossa eternidade. Então é muito importante você se concentrar nesse conteúdo, nessa narrativa bíblica, não é? Então eu queria convidá-los, antes de tudo, para vocês colocar de pé um momento, a gente fazer um momento de oração, né? Rogar ao Senhor para esta preparação do seu coração, receber esta palavra pelo Espírito Santo de Deus, que o Senhor também nos dê graça para trazer a porção que Ele quer dar ao seu povo. A Bíblia diz que devemos ouvir o que o Espírito diz às igrejas, ou à igreja. Então que nesta noite você possa estar com o coração aberto, que você possa estar com a vida pronta para ouvir aquilo que você precisa ouvir da parte de Deus, não aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa, porque quando nós ouvimos o que precisamos, nós somos curados. Quando nós ouvimos o que queremos, podemos chorar no dia de amanhã, mas quando nós ouvimos o que precisamos, o Senhor nos cura, o Senhor nos abençoa. Pai, nesta hora, nós oramos, Senhor, por esta leitura da Tua palavra que iremos fazer, por esse tema que será ministrado. Senhor, venha preparar cada coração, venha, Senhor, ó Deus, entregar a cada vida, meu Deus, a Tua palavra, Senhor, a Tua unção, a Tua ministração, para que todos sejam edificados, Senhor, e assim possam verdadeiramente, Senhor, estar aptos, Senhor, ó Deus, a fazer aquilo que a Tua palavra nos chama para fazer. Meu Deus, tira toda dificuldade, tira todo impedimento, todo bloqueio, que a mente não fique dispersa, que assim, Senhor, ó Deus, tudo possa ser trabalhado, ó Deus, para que cada vida seja edificada, ó Deus, seja abençoada e possa ser plenamente fortalecida no Senhor. Pai, e assim toda interferência também humana e maligna, nós repreendemos agora, acampa teus anjos, cobre-nos com teu sangue e nos dê a unção poderosa, teu Santo Espírito, que dissipa e quebra todo jugo. Tira, Senhor, toda a frieza, tira, Senhor, todo tipo, Senhor, de incredulidade, todo tipo de resistência e dureza de coração, para que a semente possa encontrar uma terra fértil a ser ministrada. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos de já, nós te agradecemos. Amém? Amém, amém. Aplauda mais uma vez, bem forte ao Senhor. Convido você ainda de pé para abrir a Bíblia no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 1. Para os mais novos, você vai achar essa epístola lá mesmo no meio do Novo Testamento, depois de Efésios, depois de Filipenses, Colossenses, Eusenses, né? Então, os Eusenses começam aí
tá? Então, depois de Efésios, você vai achar os enses, tá? Achando Efésios, vem só uma sequência de enses, Colossenses, Filipenses, e aí chega a Tessalonicenses, a primeira e a segunda carta Tessalonicenses. Na segunda, Tessalonicenses capítulo 2, diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será, de fato, revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais, e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Mais uma vez eu queria que todos nós lêssemos o versículo 10. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, olha o versículo 11, por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Agora todos, versículo 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Amém? Podeis assentar, meus amados. Um texto de 13 versículos, mas para podermos entender todo este raciocínio, esta fundamentação. Meus queridos, aqui o Paulo está narrando à igreja sobre esta pessoa do anticristo, uma pessoa que vai, na verdade, ter um papel na humanidade tão terrível, como diz essa narrativa desse texto, o iníquo, o filho da perdição, que vai se opor contra tudo que é de Deus, objeto de culto, ao povo de Deus. E isso tudo vai acontecer em uma época própria, porque ele está detido agora de se revelar pelo Espírito Santo. Diz aqui que há quem o detenha, é o Espírito Santo, que o detém, só na ocasião própria ele vai se revelar. E diz que ele vai se revelar por uma razão muito clara. O versículo 10 deixa bem clara a razão. Porque deixaram de amar a verdade. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Mas, pelo contrário, se deleitaram no engano, na injustiça.
Então aqui mostra claramente que o anticristo ele vem para um público. Ele vem para um público-alvo. A palavra anticristo significa em lugar de Cristo. Então é aquele que vai se apresentar como um Cristo, mas trazendo uma linguagem que vai exatamente atender essa demanda mundial. A gente observa, muitas das vezes, o que a mídia promove, o que a indústria do entretenimento faz para poder levar o mundanismo e o distanciamento de Deus. Mas sabe por que a mídia, essas indústrias, elas fazem tudo isso? Porque há um público. Há quem possa ver e dar audiência para eles. Então, na verdade, eles satisfazem a desejos. Há pessoas que dão atenção e crédito a essas coisas. Então, assim também o anticristo, ele vem porque há uma tendência generalizada das pessoas amarem a si mesmo e rejeitarem a verdade, buscarem mais aquilo que na verdade engana, aquilo que traz exatamente, irmãos, engodo para as pessoas. E aqui ele diz que pelas pessoas não buscar este amor da verdade para a salvação, mas sim por conta do seu desejo, né, para o engano, né? Então esse crédito ao engano faz com que Deus julgue, faça um juízo para que as pessoas então que preferiram o engano, né, possa de fato viver com o autor do engano, da mentira, e assim saber quem na verdade produziu tudo aquilo. E esse anticristo, ele será adorado, ele vai fazer coisas proeminentes na humanidade, no sistema mundial. Então ele vai ser aclamado, ele vai, a gente vê muito o anticristo também no Apocalipse já com uma nomenclatura chamada de a besta, né? A besta, que vai ter uma marca, e ali grandes e pequenos. Isso na próxima semana a gente vai estar falando sobre o governo dele na terra no período, né, da grande tribulação. Então hoje a gente vai falar sobre as questões anticristãs que ele promove, e a gente vai ver nessa narrativa do caminho que está sendo preparado para o anticristo. Então, para que venha esta marca, o governo e tudo isso, tem que ter uma preparação, vai ter que ter uma preparação. E a preparação, irmãos, principal está sendo aqui nessa narrativa, ou seja, o engano, né? Quando na verdade existe algo que procure ficar em lugar de Cristo. Então, para que ele se revele, é preciso que haja um público para que ele possa, na verdade, governar. Então, isso está sendo preparado, e aqui Paulo já fala profeticamente há 2000 anos atrás, quase 2000 anos atrás, mostrando isso aqui dentro de uma revelação profética, que na verdade isso ia acontecer. Mas ele fala também que essa tendência, que esta preparação já estava acontecendo logo depois da fundação da igreja. Então o anticristo começa a preparar o terreno. Então, meus amados, aqui nós vamos exatamente procurar enxergar o que na verdade significa esse anticristo, esta personificação de Satanás. É Satanás encarnado. Aqui fala o filho da perdição, o iníquo, aquele que vai ser idolatrado, adorado em lugar de Deus, no lugar de Deus. E no período do seu governo ele vai se sentar no trono que é reservado ao próprio Messias. Mas qual é o caminho que levará ele a isso? O caminho do engano, o caminho da indiferença a Deus, o caminho de que a pessoa não faz exatamente a reflexão na verdade, não se apropria da verdade e se deixa levar por falácias, se deixa levar por ensinos diversos, e com isso o caminho do anticristo vai sendo preparado. Esse caminho aqui vem pelo próprio nome dele, em lugar de Cristo. Em lugar de Cristo. Anticristo significa em lugar de Cristo, ou seja, tomando o lugar de Cristo. Então a gente observa que o índice de pessoas que se desviam, o índice de pessoas que se mundanizam, o índice de circunstâncias que tiram
o lugar de Cristo do nosso coração, do coração de uma pessoa, não é? Então tudo isso é a preparação do anticristo, porque ele quer simplesmente que o lugar de Cristo seja substituído. Então a preparação não é agora você entregar a sua mão para receber a marca da besta. A preparação não é você dobrar de joelho diante de um ser com chifre na cabeça e adorando ele, não. Ele quer que primeiro o lugar de Cristo seja tirado, porque tirando o lugar de Cristo, aí sim fica então o caminho, né, da desistência, da indiferença, e aí a pessoa pensando que aquilo é o certo, mas está no caminho errado, e então começa a entrar no engano. E isso é tão terrível, irmãos, essa palavra em lugar de Cristo, que prepara o caminho do anticristo, né? Que as pessoas vão assim de uma forma simples, colocando coisas no lugar de Deus, no lugar da sua fé, no lugar da sua visão, daquela que a pessoa teve na sua conversão, aquela que a pessoa recebeu por revelação do Espírito Santo, pela iluminação da palavra de Deus, pela uma conversão, pela uma disposição espiritual, mental, de deixar o mundo, as trevas, o pecado, as forças demoníacas, para seguir o autor e consumador da nossa fé. Amém, queridos? Então esta decisão foi poderosa, ela abalou os céus, houve festa nos céus, o diabo foi derrotado na vida desta pessoa, mas o que acontece é que aquele trono que foi colocado no seu coração, o trono de Jesus, ele vai ser agora perseguido por estas forças, porque há um governante satânico que vem também para tomar este lugar. Então Paulo revela que para que isso se manifeste, para que seja revelado, vem um período de apostasia, vem um período de deserção de fé, vem um período de desistência, vem um período de carnalidade, vem um período de frieza, vem um período de ambição, de egoísmo, quando as pessoas vão voltar-se somente para si, e o lugar de Cristo vai estar sendo substituído, é o seu projeto pessoal, é a sua visão pessoal, a tua espiritualidade vai ficar em último plano, a espiritualidade desta pessoa não vai ser priorizada, não vai ser prioridade. Então o que acontece? O anticristo vai ter facilidade, porque o lugar de Cristo está substituído, o lugar de Cristo está preenchido, pelo tempo daquela própria pessoa, pela visão daquela pessoa, e assim pelas atitudes que ela mesma vai promover para ela. Então este é o cenário básico que o anticristo, ele está fazendo ao longo de desde quando a igreja foi fundada. Aqui os apóstolos se preocuparam em exortar. Ele começa falando, nós vos exortamos. Ou seja, é uma palavra de advertência, é uma chamada de atenção, para prestar atenção naquilo que é sério, pois nós estamos numa guerra espiritual, e não podemos ficar olhando de uma forma simples. Muitas pessoas, desde o tempo da fundação da igreja, desde a igreja primitiva, já começaram a desistir e chamar pessoas para inclusive também praticarem heresias, né? Foram levados por heresias e começavam a chamar também os irmãos para heresias, e Paulo começa a exortar, dizendo que este é o caminho do anticristo. Nós estamos vendo às quintas-feiras, nós encerramos agora a 7ª carta à igreja lá do Apocalipse, que mostra o cenário profético da igreja nos fins dos tempos. Então nós podemos ver que estas igrejas foram muito bombardeadas por heresias, por doutrinas falsas, e a expressão bíblica dos últimos dias é que a igreja de Cristo será muito bombardeada por estas falsas doutrinas, por esses espíritos demoníacos. Para quê, irmãos? Com que propósito? Porque as pessoas enfraquecidas na sua fé, desertando da sua fé, se tornando pessoas somente naturais, somente se humanizando e não tendo uma vida espiritual forte e eficaz, sabe o que acontece? O caminho do anticristo fica preparado. A marca da besta vai poder ser o selo, sim, mas na frente. Não é porque a pessoa vai dizer com sua cabeça, eu quero ou não quero. A marca da besta, ela está sendo desenvolvida para que na hora certa ela seja revelada somente quando o Espírito Santo se retirar com a igreja aqui da terra.
Somente quando o Espírito Santo definir, é ele que vai definir, porque o anticristo já sabe, ele vai ter um prazo definido para estar governando aqueles que não amaram a verdade, amaram-se a mentira, o engano, então ele vai governá-los, mas ele já sabe que ele será destruído, porque o fim dele já está determinado. Ele vai sim ser uma revelação satânica, ele vai receber a aclamação mundial, ele vai sim fazer coisas horrendas, vai fazer até sinais e prodígios da mentira, porque as pessoas que deixam de amar a verdade acreditam em sinais da mentira, sinais enganosos, sinais que são fraudulentos, mentirosos, que manipulam as pessoas. Então estes sinais e prodígios da mentira, que já acontece muito inclusive hoje, então ele vai produzir na sua totalidade, na sua plenitude, e vai fazer isso, e o mundo vai exatamente se dobrar de joelho diante dele. Isso, irmãos, é terrível, mas não adianta falar do final da história, você tem que entender como que tudo começa. Quando você começa a perceber que o lugar de Cristo na sua vida, ele não está exatamente sendo cada vez mais alimentado, preparado, quando você não tem vigiado por este lugar que você um dia deu por Cristo, e em muitas pessoas, irmãos, o lugar de Cristo já está preenchido. Já existe alguma coisa no lugar de Cristo na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas estão colocando tantas coisas no lugar de Cristo, tantas coisas estão tomando este lugar, e é este o cenário, é isto que o anticristo quer, é isto que está sendo preparado. Esses textos, eles mostram aqui a realidade deste cenário todo, não é? Mas mostra também que nós temos uma palavra para todos aqueles que permanecerão fiéis, que não vão ceder a estes enganos, a estas falácias, a estas indústrias que promoverão a chegada, o caminho do anticristo. Existem indústrias para isso. Você está olhando aqui na mídia, você está olhando aí nas redes sociais, você está olhando aí no cenário político, muitas coisas, e talvez nem está percebendo que isso é uma indústria que promove, né, o anticristo, a chegada do anticristo, o governo do anticristo. Então, o que acontece? Toda esta indústria, ela só é fortalecida numa audiência, em um público. E o que está acontecendo? Irmãos, infelizmente, a gente dizia isso há um tempo atrás, quando se falava de anticristo, de arrebatamento da igreja, há 30 anos atrás, né, eu preguei isso muito há 30 anos atrás, num tempo muito futuro, hoje a gente já prega diferente. Então a gente falava, olha, um tempo vai ter um tipo de igreja, de pessoas que vão ser assim, desse jeito, né, inconstantes, indecisas, que não era a realidade daquela época. A igreja da década de 80, a igreja da década até de 90, eram igrejas que pagavam preço pela sua fé, eram igrejas mesmo que se consagravam, eram pessoas que sabiam que o inferno estava atuando no mundo e que a pessoa se separava mesmo do mundo para servir a Deus, e pagava o preço, carregava a cruz, então tinha renúncia, tinha sacrifício, tinha altar na sua vida, né? Então agora o que acontece? Essa indústria que promove o anticristo começa então a preparar o caminho do anticristo, que já vem há quase 2000 anos essa preparação para tomar o lugar de Cristo, e tem essa indústria que vem preparando, e começa somente no mundo ímpio, mas queridos, para nossa tristeza e para a nossa vergonha, essa indústria, ela já funciona dentro das próprias igrejas. Dentro das próprias igrejas já há uma promoção em lugar de Cristo, para que Cristo não seja o centro. A pregação não é mais o evangelho, não é o Jesus cristocêntrico, aquele Jesus da cruz, não é mais o Jesus da Bíblia, é um outro Jesus sendo colocado, é um outro evangelho sendo pregado, porque tem que ter alguma coisa em lugar de Cristo, mas com o nome de Cristo, porque até o anticristo tem o nome de Cristo, Então, existe uma indústria também que está entrando dentro das próprias igrejas, pregando esta mensagem fácil, que não exige mais a renúncia, não exige mais o compromisso, não exige mais a sua entrega, a sua dedicação, não exige mais a sua fidelidade, que não exige mais, sabe, o teu tempo de adorar a Deus, de servir a Deus, de fazer parte do reino de Deus em serviço, e que não admite somente o ouvinte,
ouvinte, não admite só o assistente, não admite somente você que gosta de ouvir uma palavra, não. Então, essas igrejas pregam um evangelho, outro evangelho que não é este, o evangelho que Cristo pregou, ensinou e deixou os apóstolos para levarem adiante esta doutrina. Então essas igrejas estão se preparando para levar um outro Cristo, levar um outro evangelho, e tem tido, irmãos, muita aceitação. Tem tido muita aceitação. Infelizmente. Quem participou dessa série que nós fizemos das cartas às 7 igrejas, os irmãos viram que das 7 igrejas, 5 foram reprovadas. 5 foram reprovadas. E elas são proféticas. Mas a pior de todas foi Laodiceia, que ela foi 100% reprovada. Representa a igreja que fala de Cristo, mas Cristo está do lado de fora, ou seja, é uma igreja anticristo. É uma igreja que colocou em lugar de Cristo muitas coisas. E você observa aquela carta de Laodiceia, que eles colocaram o seu status, a sua posição, a sua riqueza, e assim toda a sua glória humana, não é? Ali em lugar de Cristo. Isso fala do homem, fala da pessoa, que ela muitas das vezes quer Cristo por algo pessoal. Não o Cristo de valor eterno, que dá o destino eterno, da salvação eterna. Que é o Cristo que está dizendo aqui, aquele que amou a verdade pela salvação. Então aqui mostra que aqueles que não amaram a verdade pela sua salvação, mas deram crédito ao engano. Então a pessoa está aqui, você está ouvindo uma verdade de Deus, e chega um espírito, não é, começa a agir na sua cabeça, como foi assim também, desde o começo, para o desvio da humanidade. Paulo diz que da mesma forma, nesses últimos dias, já em outro capítulo, já a igreja de Corinto, ele diz que da mesma forma como Satanás seduziu Eva, que ele seduzirá também muitos irmãos, para que saiam da simplicidade do evangelho e tomem e recebam outro evangelho, que não é aquele que eu vos ensinei. Ele fala isso de forma profética, sobre os tempos finais. Então o que acontece é que muitas vezes você quer a palavra que você quer ouvir. Muitas das vezes você não está tão preocupado, eu digo você genericamente, não está tão preocupado com a palavra da verdade para receber. A palavra que você precisa receber para que você possa de fato se conduzir dentro daquele padrão que Deus estabelece e que assim Ele vai nos julgar. Não, hoje num mundo de comparação, então existe tanta comparação, que você fica perdido como um cego no meio de um tiroteio. É muita coisa para confundir a sua cabeça, sabe por quê? Porque a lâmpada para os pés e a bússola não está sendo mais seguida com muita atenção. Então ele está dizendo aqui, está sendo dado ouvido a enganos, falácias, manipulações humanas, não é? Percepções naturais, carnais, coisas que ficam no lugar de Cristo, no lugar do poder do Espírito Santo, no lugar da unção, não é, que Deus tem para a sua igreja, para o seu povo, para nós. Quando você vem a Cristo, quando você é salvo por Jesus Cristo, um poder transformador toma de conta da sua vida pelo sangue de Jesus, pela presença do Espírito Santo que nos cela. O diabo não pode nem mais andar perto de você. Ele não aguenta aquela demarcação territorial que foi feita na sua vida, porque aonde você passa, você vai com a glória de Deus, a glória do Senhor vai sobre a tua vida, e a Bíblia chega ao ponto de dizer que aquele que está crucificado com Cristo, o diabo nem pode lhe tocar, nem pode te tocar. O máximo que Satanás pode fazer com um servo fiel de Deus, é andar em derredor, buscando a hora que aquela pessoa vai dar uma vacilada para poder tragar. Mas ele não pode tocar naquela pessoa, porque ela é comprada, ela é demarcada pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, pelo sangue de Jesus. Assim como lá no Velho Testamento, aquele anjo da morte não conseguiu entrar por causa da marca do sangue. Agora, meu irmão, veja a maior maravilha.
além da marca agora do sangue do Cordeiro de Deus, nós recebemos o selo do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. O diabo está perdido. Ele diz, nós estamos perdidos. Se só com a marca simbólica de sangue, que era de um cordeiro físico, a gente não podia penetrar naquele lugar, agora é o próprio Cordeiro de Deus que morreu. Por isso que ele teve a dignidade de abrir os 7 selos. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o louvor, a honra e a glória, porque com teu sangue você comprou para Deus, falando do Cordeiro, né? Homens de todos os povos, tribos, línguas e nações, e os fez sacerdotes. Esse Jesus é maravilhoso, irmãos. Ele não merece ser substituído o lugar dele no seu coração. Não entre na aventura da tua visão pessoal, dos estímulos que vêm pelos teus ouvidos. Você tem uma decisão a tomar com o teu futuro, com a tua decisão final, porque aquele que não souber tomar esta decisão, vai se dobrar diante do anticristo. O Espírito Santo detém, mas quando ele sair com a igreja, ele vai estar agora, não para te chamar para tomar uma decisão, mas para governar muito tempo antes dele aparecer. Quando você busca uma coisa em lugar de Deus, lá na sua televisão, lá na sua internet, lá no seu entretenimento, quando você não consegue substituir algo, porque você não tem força, porque aquilo para você é mais prazeroso, e receba essa palavra de Deus, que muitas das vezes você foi chamado para fazer a obra, para fazer um discipulado, para estar mais algo, um entretenimento, qualquer outra coisa, te chamava e você não conseguia deixar por isso. Isto é colocar em lugar de Cristo. Isto é atrair o anticristo para a sua vida, é atrair a marca da besta futuramente na tua vida. Esta é a verdade da palavra. É uma verdade que você precisa ouvir e se ajustar à verdade, porque quem quer o crédito do engano, você vai ficar aquilo sentindo gostoso na tua alma, vai ser algo muito saboroso para você, mas vai te levar à destruição final. E é isso que Paulo está dizendo aqui, porque não amaram a verdade. Ah, irmãos, tem gente que detesta a verdade. Tem gente que gosta mesmo do engano. Prefere mesmo que se diga uma coisinha assim, meia verdade para ele, que meia verdade é uma mentira, tá, gente? Só para dizer que não tem meia verdade, tá? Meia verdade, 90% de uma verdade já é uma mentira, ok? Então ele gosta mais de ouvir, sabe, uma palavra de engano do que a própria verdade, porque a verdade liberta, a verdade constrói, a verdade, ela é o fundamento, a verdade é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não tinha meias palavras. Senhor, deixa eu ali só resolver esse problema. Olha, rapaz, deixa os mortos enterrar seus mortos, vem tu e me segue. Senhor, eu vou te seguir do jeito que onde você for, eu vou. Negativo, tu tem só emoção. Você vai simplesmente, no meio da caminhada, você vai desistir, porque as raposas têm os seus covis, as aves do céu têm o seu ninho, eu não tenho onde reclinar a cabeça, e na hora que for preciso um sacrifício, tu vai desistir, e eu não quero pessoas assim do meu lado. Pessoas que não querem pagar preço com a minha jornada. Não, ele não recebeu aquele discípulo. Então, meus amados, a verdade é a verdade que liberta, a verdade é a verdade que constrói, a verdade é a verdade que nos previne, que nos vacina contra esta marca que virá. A marca não vai ser uma opção, a marca vai ser uma consequência, a marca da besta. A marca do anticristo já é para aqueles que ficarem, para aqueles que não exatamente amaram a verdade. Então, se você tem dificuldade com a verdade, se você tem dificuldade em tolerar a verdade na tua vida, então você está tendo facilidade com aquele que está em lugar da verdade, em lugar de Cristo, em lugar da verdade. Ele é o espírito do engano, ele é a personificação da mentira, ele é a personificação da iniquidade. Então é isso que Paulo está falando deste caminho terrível. Mas ele fala no final para um povo, não é, irmãos, comprado, transformado, que é o versículo 13, dizendo: entretanto, irmãos, nós damos graças a Deus por vós,
por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então aqui ele já deixa claro que este povo de Deus, ele vai ter essa salvação com esta base. Diga comigo, santificação pelo Espírito e fé na verdade. Não tem como abrir mão desses pilares. Você viver uma vida na sua própria direção, do seu próprio governo, como você vai se santificar? Mas eu quero exercer meu temperamento, é do meu jeito, pois é do seu jeito que vai exatamente se defrontar com o anticristo. Porque eu tenho que ser crucificado, é com Cristo. Não é mais eu que vivo, é Cristo que tem que viver em mim. Gálatas 2:20. E a vida que eu vivo agora, eu vou viver pela fé no Filho de Deus, que morreu e se entregou por mim no meu lugar, quando eu era para estar lá. Então deixe de lado esses enganos da sua vida. Esse temperamento não é seu, isso é do inferno. Algumas expressões, manias, estilos de vida são expressões do inferno, disfarçadas de coisa normal. Receba a verdade. Quer saúde no físico? Vá no médico, ele vai te falar a verdade. Não adianta falar mentira que não vai curar a doença. É a verdade. Quem não amar a verdade vai estar fazendo o caminho do anticristo. E ele fala para a igreja sobre isso. Vai haver esse tempo. O tempo está chegando. Os sinais mostram claramente tudo isso. Querido, eu quero ler um texto para os amados. De 1 João, capítulo 2, versículo 18. Contextualizando um pouquinho dessa realidade agora para nós, o tempo. Quero falar do tempo. 1 João 2,18 fala assim: filhinho, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então, nós estamos agora falando de uma hora. Ele está falando da hora profética, da hora que exatamente a última hora é uma simbologia do último dia, do último momento da igreja. E ele mostra que essa última hora, ela vai ser revelada, ela vai ser entendida como? Quando ele diz, o anticristo ele vem, significa que ele vai estar fazendo a caminhada dele, ele está fazendo a caminhada, já está em direção, está vindo. Ele não pode chegar na hora que ele quer, porque ele está detido. É o Espírito Santo que o detém, ou seja, Deus está no controle. Deus é soberano e não permite que ele se revele na hora que ele gostaria de se revelar. Irmãos, se você fosse olhar pela vontade de Satanás, o anticristo já estava aqui, já estava governando. Ele já deve estar nesse fórum mundial aí, ele deve estar lá sentadinho. Não fique procurando um cara chifrudo, um cara... Não, vai ser uma pessoa, por sinal, muito diplomática, uma pessoa que vai ser uma boa conciliadora nas nações, vai ser uma pessoa muito admirada, vai ser uma pessoa que vai ter uma articulação muito forte para promover paz e união entre as pessoas. Então, essa pessoa, com certeza, nesse encontro mundial aí, que vai tratar sobre o reset mundial, 2022, vai ser o ano do reset mundial da humanidade, já vai ser o tema desse fórum mundial, já o livro já está, né, eu já li um pouco desse livro, então, do presidente do fórum mundial. Então, o que acontece? Cada ano agora para a igreja é um ano complicado, é um ano difícil, vai ser um ano de adversidades. O caminho do anticristo vai estar sendo aproximado cada vez mais. Sabe? É como aquele trem, aquela estação, vai chegando de estação em estação, está chegando a hora da última estação, está dizendo isso, está chegando a hora. Mas ele já vem. Agora, ele dá o sinal da chegada dele. O sinal da chegada dele aqui nesse texto, ele diz assim: também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Muitos anticristos, ou seja, muitas pessoas, não é, que estão colocando outras coisas no lugar de Cristo. Então isso também é anticristo, porque a palavra significa em lugar de Cristo. Então por isso está acontecendo, já é a última hora. O que é que a igreja primitiva fazia? A igreja primitiva, ela não dava o lugar de Cristo. Ou você vai morrer. Eu morro sorrindo alegre.
Eu te boto na arena, vão arrancar o teu braço. Eu tenho outro braço. Pô, o leão vai te comer, mas eu vou para o céu. E Nero ficou, irmão, terrivelmente ali, sem saber o que acontecia, porque quanto mais perseguia, o leão arrancando e o povo sorrindo. Ah, um pelotão de cristãos foi descoberto, já no nosso tempo mais contemporâneo, há 50 anos atrás. 50 anos atrás, lá na Coreia. Pelotão que ia para fuzilamento. Então, eles iam cantando: lá temos um tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Amém, irmãos? Sabe quem está cantando? Não é aquele que acabou de receber uma boa notícia, não. Ele está indo, marchando para ser fuzilado por causa da sua fé. E eles cantando: lá temos um tesouro, lá onde não há choro. Cante comigo. Onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Aleluia, 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 hinos de louvor ao Senhor. Amém, meus queridos? Ah, eu não consigo cantar hoje. Hoje, sinceramente, mexeram comigo, eu estou aqui irritado, a irmã não fala comigo, eu estou aqui sem controle, eu estou sem controle. E é isso, irmãos, em lugar de Cristo. O lugar de Cristo, cadê Cristo? Tirou ele do lugar? Não, irmão, não mexe comigo não, senão nem sabe o que vai acontecer. Cristo é o motivo maior da nossa vida. Nada pode tirar de nós, se você souber e realmente sentir que Cristo está entronizado na tua vida. Não vai ser uma perseguição, não vai ser o teu irmão ou o teu inimigo que vai colocar desânimo se você de fato, estiver nessa posição que Paulo acabou de falar, se você estiver santificado pelo Espírito, amando a verdade com fé nessa verdade. Essas coisas não vão ser motivos de atrapalhar a tua jornada, a tua visão, sabe? A tua posição, a tua estadia, porque você está num mundo oprimido por Satanás. Mas Cristo está entronizado no seu coração. E é isso que tem que prevalecer. Infelizmente tem pessoas que são desequilibradas espiritualmente. Infelizmente. Porque Cristo não entronizou. Ele gosta das coisas cristãs, mas ele não deu lugar realmente a Cristo. Então isso, o que acontece? Vários anticristos têm surgido. São várias mensagens falsas, são várias, aquilo que nós falamos agora há pouco, que há uma indústria, essa indústria chegou também nos ambientes eclesiásticos, aonde várias pregações falsas estão surgindo, a internet é um palco para isso, não é? Porque a hora do anticristo está chegando, porque a gente está vendo tudo isso. Se você for observar escândalos na igreja, você vai ver demais, não falta, é muita coisa. As pessoas se degradando moralmente, porque esse espírito da imoralidade, o anticristo, ele promove essa degradação moral, essa perversão moral. Perversão moral. Mas aquele que se santifica, ele se ajusta moralmente com o caráter de Deus. Foi o primeiro ponto que ele falou, santificados pelo Espírito, com E maiúsculo. Ou seja, moralmente você está separado dessa imundície que está sendo por aí anunciada. E que muitos estão chegando e pregando como se fosse o clube do Bolinha.
trazendo simplesmente uma comédia para a igreja, trazendo simplesmente um momento de satisfação e prazer, como se não houvesse um destino eterno, como se não houvesse um juízo que Deus está promovendo sobre aqueles que rejeitaram o amor à verdade para a salvação. Pessoas brincando com o cristianismo, irmãos, quando era para estar levando a sério o cristianismo nessa última hora. É o que Deus está chamando, né, discípulos idôneos, pastores idôneos, para ministrar nesta última hora. É a última hora, não é o último dia, é a última hora, é o último momento. Sabe que a última hora é simbólica? Porque de 24 horas do dia, ele está dizendo que está na última hora. Então, lá em Mateus 25, diz que ele chegou à meia-noite. Imagine que está 11 horas. Então, hoje é como se nós estivéssemos vivendo às 11 horas da noite, que para nós é 23 horas, né? Lá foi à meia-noite, ouviu-se o grito, eis o noivo. Então, o que acontece? Nós estamos vivendo a última hora por causa do sinal dos muitos anticristos, ou seja, muitos que estão colocando no lugar de Cristo, mesmo aqui um retrato para a igreja, coisas que não são para um cristão. Então a verdade que Paulo está querendo trazer de volta, resgatar e preparar, é para que isto não traga essa marca da besta. A gente vai no governo do anticristo, a gente vai falar um pouquinho mais na próxima semana, a gente vai falar mais desse governo que Daniel falou, de como é que ele vai promover isso, ele já em pessoa governando, a pessoa dele já, né? Nós estamos falando hoje dessa preparação do anticristo, a preparação, o caminho que vai trazer ele, né? Esse público-alvo que está sendo selecionado, dentro e fora da igreja, está fora, mas dentro da igreja também. Os de fora vão aclamá-lo logo, mas também muitos de dentro vão aclamá-lo também. Paulo fala isso. Muitos desertores da fé. Apostasia é de cristão, apostasia não é do ímpio. Quando fala a palavra apostasia, é para cristão, pessoas que desertam da sua fé, pessoas que saem desse contexto de fé. Então já é a última hora. Quero ainda, queridos, ler com vocês, voltando lá para aquele texto de Tessalonicenses, mas na primeira carta, ele diz assim, para concluir, diz assim, 1 Tessalonicenses 5, irmãos, relativamente ao tempo e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobreverá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que este dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite e nem das trevas. Então aqui mostra claramente que ao povo, sim, aqui a igreja santa, sem mácula, sem ruga, pessoas, e que eu e você estejamos nela, amém, meus queridos? Mas aqui temos que entender exatamente esta época. Primeiro, Jesus vai vir de repente. Ele vem buscar a sua igreja repentinamente. Não vai dar tempo de fazer conserto. Não vai dar tempo, não é? É na saída de Cristo que o anticristo vai então ser revelado. O caminho dele já está sendo preparado. Mas aqui há um povo. E se esse povo estiver aqui, você vai dar um brado hoje bem forte. Há um povo que ele, aleluia, que este povo está dizendo, eu sou da luz. Eu ando na luz, porque o tempo de trevas é a grande tribulação para os ímpios que amaram a verdade e o engano. Mas você é um filho da luz. Diz aqui, porquanto vós todos sois filhos da luz e não das trevas. Amém? É do dia e não da noite, e não das trevas. Amém, meus amados? Então Deus, na sua infinita graça, Ele tem liberado sobre a sua igreja o selo que nós precisamos, pelo Espírito Santo de Deus, que nos santifica na nossa hora de dificuldade, sabe, na sua hora de dificuldade mesmo, até na hora de tentações, na hora de fragilidades, mas o Espírito Santo está operando dentro do seu povo, para trazer iluminação, discernimento,
para lhe fazer o consolo que você precisa, encorajando no nível que você precisa, para não abrir mão deste lugar que foi comprado na sua vida, aonde Cristo pôde entrar na tua vida. Então, não vale a pena você simplesmente entrar nessa derrocada aí final, observando apenas modelos errados, olhando para modelos que são facilitadores, que não têm critérios mais nenhum, que tudo é possível fazer, não é? E estimulando muitas das vezes, quando você tiver um ímpeto, uma sensação errônea, é aí onde você vai ter alguém que te ajude. Não, nós não somos das trevas, nós não somos da noite, nós somos filhos da luz, e como filhos do dia, nós temos que prevalecer, porque quem governa o dia é o sol, e o sol da justiça é o Senhor Jesus. Então é isso, meu querido, as trevas é o pecado, é o tempo que ele fala aqui, na verdade essas trevas é o tempo da grande tribulação. Então nós somos esse tempo do dia, que é a graça de Deus sobre nós. Então aproveite esse tempo. Com certeza você tem sido convidado para desanimar, você tem sido convidado pelo esse espírito do anticristo a recuar, a colocar em lugar de Cristo alguma coisa, a não ser um instrumento de Deus, a não perseverar, a ter muito que questionar e a reclamar. É tudo o que o anticristo quer. Mas o Espírito Santo vai te falar: meu filho, o teu Salvador morreu por você. O teu Salvador pagou um alto preço para você poder herdar a tua salvação. Ele sofreu as mais terríveis tentações e perseguições, mas ele não parou, ele não desistiu. Então você fez uma aliança com ele, e como nós temos essa aliança com ele, nós então perseveramos nele. Amém, meus amados? E é Deus que vai trazer em nós essa satisfação prazerosa. Cada culto tem que ser uma alegria maior na tua vida. Cada oportunidade que você tem na presença de Deus tem que ser uma oportunidade maior, porque nós estamos na última hora. Basta com essa quantidade de anticristos que já estão aí em evidência, irmãos. Basta isso para dizer: estamos no último momento. Então é gente se corrompendo, é gente, em vez de pregar um evangelho verdadeiro, estão fazendo corrupção, estão promovendo o pecado dentro da igreja, simplesmente para poder levar em frente alguns projetos que não é o projeto principal, a salvação da alma. Muita coisa sendo feita de fachada, mas na verdade o que está por trás é muita coisa. Então você, discípulo do Senhor Jesus, tem o dever de amar a verdade acima de qualquer coisa. A responsabilidade é sua. Você não vai poder dizer lá diante de Deus, no julgamento, e dizer assim: mas aquele líder, aquele discipulador, aquele pastor, aquele irmão me enganou. Eu digo: mas eu deixei as minhas cartas para você, a minha palavra para você ser edificado. Vós, irmãos, começa falando diretamente à igreja, vós, irmãos. Então, meus queridos, a responsabilidade com o destino eterno da tua salvação é sua. Nós somos guias, mas você tem que amar a verdade, você tem que exigir a verdade para a sua vida. Uma vez um discípulo chegou para mim e disse assim: pastor, eu quero que o senhor me diga, não aquilo que eu gostaria de ouvir, mas aquilo que eu preciso ouvir. Quer que o senhor fale tudo e não tenha dó nem piedade, fale mesmo. E ele estava enfrentando umas lutas, umas circunstâncias, ele sabia que tinha desobediência na questão. E ele me deixou bastante confortável, porque eu digo: eu não vou falar de mim, eu vou deixar a palavra falar com você. E então eu abri a palavra ali com ele, mostrei: essa é a verdade para você. Então essa verdade ele recebeu, e aquilo produziu libertação. Não foi aqui na igreja, foi em outro lugar. Então, em outro lugar que estava ministrando. Então aquela pessoa foi liberta por aquela verdade, mas ele queria a verdade.
Muitas coisas ele falou, eu não tenho força, eu tenho essa fraqueza, eu faço essa luta, mas eu quero a verdade. Fale mesmo, e ele usou essa expressão, sem dó e sem piedade. E foi algo tão maravilhoso, tão maravilhoso. Mas hoje as pessoas parecem que estão dizendo assim, não me fala a verdade, não me fala a verdade, não me fala a verdade, porque senão eu vou me sentir mal. Mal não é agora, mal é quando chegar o tempo das trevas no governo do anticristo. Porque os anticristos já estão por aí produzindo isso. Os anticristos, aqueles que estão produzindo o que deve ficar no lugar de Cristo. Mas você, se amar a verdade, se dizer assim, eu quero ser do dia, governado pelo dia, você não vai aceitar tal coisa. Amém? A alma é de Deus, mas a escolha é nossa. Vamos ficar de pé nesta hora e que nesta noite você possa se definir como um filho do dia, amando a verdade, santificado pelo Espírito Santo, com amor e fé na verdade, como diz o versículo 13 do texto que nós lemos. Nesta hora nós queremos orar e pedir a graça de Deus multiplicada também sobre a sua vida. Se em alguma coisa você está precisando de ajuda, de socorro, mas só o fato de você querer esta verdade, de querer essa reconstrução, de querer ajustar a sua vida, você tira uma interferência do caminho do anticristo para você, essa preparação. Então você não vai ser um daqueles que vai estar caminhando para receber uma marca, não é? Isso domingo você vai entender melhor, a marca dele, que não vai ser feita automática, vai ser feita pela preparação como consequência, né? Então vai ser algo assim, tão terrível, irmãos, tão terrível, mas a igreja do Senhor, ela tem a presença daquele que detém, o Espírito Santo detém, ele ainda não pôde se revelar, só está a preparação, só está esse caminho de iniquidade, sabe, eu sinto aqui nesse momento que eu falo com vocês, uma guerra, e nesta guerra, vocês não têm ideia do que está fluindo para falar aqui, vocês não têm ideia do que está fluindo, o que o Espírito está aqui liberando para falar, pela verdade. Muitas pessoas, se Jesus viesse nesta noite, você passaria por uma vergonha muito grande, porque você não tem se preocupado com Cristo, você está se preocupando somente com você, você não está se preocupando com o lugar que foi muito caro para que ele pudesse estar nesse lugar que ele abriu no seu coração. E se ele viesse hoje, falo agora por uma direção profética do Senhor, se ele viesse hoje, irmãos, muitas pessoas seriam envergonhadas. Hoje é uma noite de preparação, e se ele ainda vier hoje, ainda dá tempo de você fazer um conserto, tirar esta opressão, tirar toda esta influência demoníaca que está levando você a um estado contínuo de frieza, desânimo, fraqueza e deserção, e usando o nome de cristão, ainda usando o nome de cristão. A verdade é que você tem um título de cristão, mas você não está sendo cristão. Você precisa ser cristão de verdade, não há meio cristão. Seja um cristão, defenda essa bandeira da fé, da salvação, da santificação, do amor à verdade. Busque esta verdade para você, estimule, viva, receba isso nesta noite. Deixa o Senhor transformar a tua vida, deixa Ele operar. Ele quer transformar as trevas em luz, Ele quer transformar a tua dor em alegria, mas é preciso dizer, entra na minha vida de verdade, Senhor. Crucifica meu coração, Senhor. Oh Senhor, eu me arrependo, meu Deus, de ter envergonhado o Teu nome, Senhor. Em quantos momentos eu poderia estar Te glorificando, mas eu Te envergonhei, Senhor, com ações, com palavras, com posturas mundanas, anticristãs. Mas esta é uma noite que você pode dizer, eu não vou preparar esse caminho para o anticristo, eu não vou colocar anticristo na minha direção. O verdadeiro Cristo está aqui nesta noite.
aquele que morreu, aquele que foi recebido no céu com celebração, com triunfo, com glória, com exaltação, por causa de morte vicária, vitupério. Hoje, nesta noite, ele diz: filho meu, se hoje você ouvir a minha voz, não endureça o seu coração, não endureça o seu coração. Eu quero fazer a mudança, eu quero transformar você, eu quero tirar você de um aspecto carnal para um aspecto espiritual, mas deixa eu entrar. Eis que estou à porta e bato, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir esta porta, eu entro na tua casa, eu ceio contigo e você ceia comigo. Oh, aleluia! Conserta hoje, restaura hoje, renova hoje, pois é a última hora, é a última hora, é a última hora. O filho da perdição, o iníquo, está chegando, mas você já tem o verdadeiro Cristo, aquele que com a sua voz, com o sopro da sua boca, vai aniquilar, e nós estaremos com ele. Oh, pelo Espírito Santo de Deus, pela unção que está em nós, Senhor, nós prevaleceremos, ó Deus, nós triunfaremos, Senhor, pois a tua igreja não cai, ó Deus, as portas do inferno não podem prevalecer, pois o Senhor é o nosso Deus, o nosso Salvador. Senhor, nos toma em tuas mãos, mesmo quando estamos descendo as águas, mas nos socorre, Senhor, nos levanta, nos restaura, meu Deus, meu Salvador.